Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje trataremos sobre um tema bem polêmico, o sacrifício de Abraão sobre Isaque. A moralidade em torno dele, o sacrifício da fé, o que é esta fé, em que deve ser esta fé e até onde ela vai. Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 18. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E quando os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o sacrifício, para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: Providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho, e o anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: O Senhor providenciará, de onde se diz até hoje que sobre o monte de o Senhor providenciará. Pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque me obedeceste. Tratamos primeiro dos aspectos secundários. Quanto ao texto utilizar a palavra
a expressão filho único, uma vez que sabemos que Abraão já tinha Ismael como seu primeiro filho biologicamente, o Dr. Scott Hahn e o mestre Kurt Smith, em seu caderno de estudo do livro do Gênesis, explicam. Segue a leitura da Vulgata Latina. O texto hebraico afirma que Isaac é o filho único de Abraão, acrescentando a nuance de que é único e precioso. A expulsão e desertação de Ismael, no capítulo anterior, é pressuposto. Gênesis capítulo 21, versículos 8 ao 14. A Septuaginta grega traduz o hebraico filho único como filho amado, em todas as suas 3 ocorrências, que são Gênesis capítulo 22, versículos 2, 12 e 16. E uma vez que os apóstolos utilizaram a versão da Septuaginta da Bíblia, vemos que o epíteto de filho amado é dado a Jesus em seu batismo, Mateus 3, versículo 17, e transfiguração, Mateus 17, versículo 5. É interessante esta analogia de Abraão e Isaac com Deus Pai e Jesus. Além disso, Isaac é tomado como filho único, já considerando a deserdação de Ismael. Partamos agora para o cerne, o centro da história narrada. O drama do livro do Gênesis atinge sua maior intensidade no capítulo 22, versículos 1 ao 19. A comovente história de Abraão, que oferece seu amado filho como um sacrifício no Monte Moriá. Tão memorável é o evento e seu resultado que se destaca como um dos momentos decisivos da história da salvação. Se Abraão não tivesse demonstrado fé heróica, não há como dizer como a grande narrativa da Bíblia teria se desenvolvido a partir dali. A questão é, como interpretar o significado do episódio? Para alguns, a história é um protesto contra os rituais de sacrifício de crianças que assolaram o mundo bíblico. Ao deter a faca, o Senhor mostra que ele rejeita, em vez de exigir, esse tipo de selvageria em nome da religião. Para outros, a história é uma lição de confiar em Deus e obedecer sua palavra, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem contradizer as suas promessas. Estender a nossa fé para além dos limites confortáveis é considerado o caminho para a bênção que Abraão proclama para nós pelo seu exemplo. Ambas as leituras fornecem compreensões genuínas de Gênesis 22. Porém, mais pode ser dito sobre as dimensões espirituais e teológicas do episódio. Na tradição interpretativa do judaísmo e do cristianismo, o sacrifício de Isaac é um acontecimento de importância histórica monumental. É um dos poucos eventos na Escritura que tem um efeito duradouro sobre a forma dos planos de Deus para o futuro e para o mundo. Sobre o aspecto espiritual vindouro sobre o sacrifício, vindouro com o sacrifício de Isaac por Abraão, trataremos em posterior comentário, em posterior vídeo sobre essa passagem. Agora, o que seguiremos tratando é sobre o aspecto de Abraão e logo depois uma análise do acontecimento e de o que ele nos tem a ensinar. Os dois autores, Scott Hahn e Kurt Smith, continuam dizendo: para Abraão, pessoalmente, o sacrifício de Isaac marca o ápice da sua relação evolutiva com o Senhor. Desde o seu chamado em Gênesis capítulo 12, a fé de Abraão em Deus tem sido gradualmente aprofundada e amadurecida
até o ponto em que, em Gênesis 22, Deus julga conveniente testar a intensidade do seu compromisso. Capítulos anteriores descrevem como o enredo se desenvolve para chegar a este momento culminante. Inicialmente, primeiro, Abraão é convidado a deixar a sua casa e partir para a terra de Canaã em direção do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 2. Segundo, mais tarde, ele é convidado a sacrificar animais de seus rebanhos. Gênesis 15, versículos 9 ao 10, para que o Senhor possa tranquilizar as suas dúvidas remanescentes pela ratificação de uma aliança. Gênesis 15, 18 ao 20. Terceiro, em seguida, o patriarca é convidado a sacrificar parte de si mesmo em uma aliança da circuncisão na idade de 99 anos. Gênesis 17, versículos 1 ao 21. E quarto, por fim, o Senhor pede pela vida de Isaque, herdeiro amado de Abraão, Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 2, sendo que não existe maior sacrifício para um pai do que isso, ainda mais que as promessas de Deus para abençoar Abraão estão literalmente atadas a Isaque sobre o altar. Gênesis 17, versículo 19. A condição de Abraão como seguidor de Deus, a partir da fé, levanta importantes questões. Uma, como vemos neste episódio do sacrifício de Isaque no Monte Moriá, é se a fé anda ao lado com o fazer aquilo que é certo. Isso porque Deus mandou Abraão matar o próprio filho inocente. E Abraão tinha a intenção de fazê-lo. Então, é compreensível se perguntar que, se fazer aquilo que a fé nos coloca para fazer, é sempre fazer a coisa moralmente certa. E outra questão, se devemos ter uma fé cega, uma fé irracional, até diria. Abordemos a primeira questão primeiro. A partir dela, é fácil levantar várias hipóteses. Que, se Deus pode mandar alguém fazer uma coisa cruel, se o homem deve então seguir tal determinação, se o caminho do crente entra em contraste com o caminho reto, com o caminho bom. Para chegarmos ao conhecimento da verdade perante Deus, olhemos para algo central no desígnio divino. Os preceitos perenes de Deus, é a isto que nós vamos nos dirigir. Os preceitos perenes de Deus. Algo lembrado por nós no comentário de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, conferir o vídeo 5, e também lembrado no comentário de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 ao 5 e 4, versículos 6 ao 7, conferir vídeo 18, se trata da lei natural, os princípios do reto agir. Ela incide sobre todos os homens e, como diz São Paulo, porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios
com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Romanos capítulo 2, versículos 13 ao 15. E esta lei, que é de acesso da reta consciência e da razão, foi, para o auxílio aos homens, revelada por Deus em época posterior aos patriarcas, dada a Moisés e ao povo hebreu na expressão dos 10 mandamentos. E ela é tal que, sem dúvida, não era exclusividade da antiga aliança, mas é universal. Como nos coloca Jesus no Sermão da Montanha, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19. E temos um resumo desta lei nas seguintes falas. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. São Mateus, capítulo 19, versículos 17 ao 19. Temos aqui os 10 mandamentos. Os mandamentos sobre Deus, para com Deus, e os mandamentos sobre os homens, para com os homens. Lembrando, claro, que Jesus aprofunda a nossa compreensão dos mandamentos antes talhados na pedra, tal como em relação ao mandamento de não matar, onde Jesus salienta que ele abrange também o desejo consentido de ira contra o irmão. Conferir Mateus, capítulo 5, versículos 21 ao 22. Ou em relação ao mandamento de não cometer adultério, em que ele salienta sobre não lançar um olhar de cobiça sobre o outro. Conferir Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 28. Diante dessas realidades, temos então elementos essenciais pelos quais o homem deve se guiar para fazer o bem e não fazer o mal. Temos de nos confrontar com certas atitudes dos personagens bíblicos, então. Pois se todo homem tem a lei inscrita em seu coração, e a lei se trata desses mandamentos com relação a Deus e ao próximo, com todo esse desenrolar, seu desenvolver, como em relação ao não matar e ao ódio consentido, como em relação ao adultério e o olhar de cobiça sobre o outro,
Diante dessas realidades, muitas atitudes de personagens, às vezes do Antigo, por vezes do Novo Testamento, nos deixam com um olhar de dúvida sobre sua moralidade, sobre sua santidade. Como salientado, porém, no nosso comentário de Gênesis, capítulo 16, versículos 1 ao 4, conferir vídeo 44, quanto a certas atitudes adversas, tais como a poligamia entre patriarcas e seus descendentes, estas, que são contrárias à lei natural, foram toleradas entre o povo que formaria os israelitas, pois Deus os ia educando gradualmente, de modo a revelar definitivamente seu desígnio em Jesus Cristo. Nesse quesito, temos que, com o exemplo da poligamia, tais ações dos hebreus contrárias ao mandamento referente ao adultério, contrárias à virtude da castidade, foram aturadas por Deus dentro do caminho da revelação. Tais ações ainda não eram de fato boas, exemplares, tanto que se permitiu que acontecessem, como Jesus diz, por causa da dureza do coração daqueles homens. Conferir Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 9. Ok. Entendemos sobre tais atitudes dos homens contrárias à boa lei. Mas e quando Deus mesmo ordena algo como um assassinato de um inocente? Deus por acaso não é bom? Ele não teria que sempre fazer a coisa certa? Como ele vai nos guiar para fazermos a coisa certa então? E mesmo se falarmos que ao final Deus impediu a morte de Isaac, acontece que Deus já tinha ordenado a Abraão matar seu filho. E também, como Jesus mesmo veio afirmar, não apenas o ato concreto é que forma o pecado, mas as intenções, a orientação com a qual o agente consente em tomar desde o seu interior a ação que viria a seguir, são passíveis de julgamento. A intenção da ação já consegue determinar se ela é boa ou má. E Abraão tinha a intenção de matar Isaac. Ele levou essa intenção até o final. Só não matou porque foi impedido pelo anjo e obedeceu a ele. Como podemos encarar isto? Deus por acaso está acima do bem e do mal para mandar que um homem mate um inocente? Na verdade, não há por que se alarmar. Como veremos, como sabemos, Deus é bom. Deus continua fazendo o que é certo e continua nos guiando para fazer o que é certo. A partir do exemplo de Abraão, ao contrário do que muitos pensam, tal escolha a ser feita pelo patriarca não era uma tensão entre moralidade e religiosidade. Não era algo como escolher entre o que a fé manda e o que é a coisa certa a fazer. Não há uma discórdia entre esses dois. Veremos com Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira seção da segunda parte, questão 94, artigo 5, na qual ele aborda esse tema a partir da objeção de que Deus, neste como em outros casos, parece ter ido
em direção oposta à lei natural. Ora, Deus agiu aparentemente fora da lei natural, e Deus é bom. Ele o fez porque lhe era possível fazer algo bom mesmo nessas circunstâncias. Mas aí perguntamos, então Deus pode abolir a lei natural? Eis que é colocado isso diante de São Tomás de Aquino, de acordo com a seguinte objeção. Demais, além disso, a morte de um inocente, o adultério e o furto são contra a lei natural. Ora, isto encontra-se mudado por Deus, seja quando ele ordenou a Abraão que matasse o filho inocente, conforme Gênesis, seja quando ordenou aos judeus que levassem consigo os vasos tomados de empréstimo aos egípcios, segundo Êxodo, seja quando ordenou a Oséias que recebesse por esposa uma prostituta. Portanto, a lei natural pode ser mudada. Só que diante dessa objeção, Santo Tomás responde: no que concerne ao argumento, deve-se dizer que, por morte natural comum, morrem todos, tanto os nocivos como os inocentes. Tal morte natural foi introduzida pelo poder divino em razão do pecado original. Conforme se diz em Reis, Deus faz morrer e faz viver. Dessa forma, por mandado divino, pode infligir-se a morte a qualquer homem, nocivo ou inocente sem nenhuma injustiça. Vou repetir. Dessa forma, por mandado divino, pode infligir-se a morte a qualquer homem nocivo ou inocente, sem nenhuma injustiça. Da mesma forma, o adultério é o coito com a mulher de outrem, a qual é-lhe destinada segundo lei divinamente transmitida. Donde, se alguém tem acesso a qualquer mulher por mandado divino, não há adultério nem fornicação. E o mesmo vale para o furto, que é a tomada de coisa alheia. O que alguém recebe por mandado de Deus, que é o Senhor de tudo, não o recebe sem a vontade do Senhor, no qual consiste o furto. Mas não é só nas coisas humanas que se algo é ordenado por Deus, isso é devido, mas também nas coisas naturais. O que é obra de Deus é, a seu modo, natural. Vejamos. Uma vez que fazer o bem, moralmente, está naquilo que conscientemente tende a fins desejáveis, e é Deus quem organiza, quem põe ordem nas coisas, ele sabe o que é adequado aos homens fazer. Sob o mandado divino, não se está indo contra a lei natural, pois a lei natural é orientada por Deus e orienta os homens a Deus. Algo feito seguindo determinação de Deus seguirá um caminho desejável. Mas para não dar uma interpretação dúbia, vamos explicar um pouco melhor. Entre os homens, a lei natural tem o caráter constante dos preceitos que conhecemos, sobre adorar a Deus, sobre não matar, não furtar, honrar pai e mãe, etc. E, quanto a essa parte dos mandamentos que correspondem dos homens para com os homens, quando Deus nos designa alguma coisa, como nos exemplos recém-colocados de Abraão,
Oséias, do povo hebreu tomando as coisas do Egito, não se está indo contra a boa ordem, uma vez que é Deus mesmo quem guia tal ordem no mundo. O Senhor nos mostrou os 10 mandamentos porque é seguindo de um homem para com os outros, para consigo mesmo e para com Deus, que eles significam que, de fato, no cotidiano, fazemos o bem. E o mesmo Senhor pode, extraordinariamente, mandar que façamos algo de fora dessa constância, que consistirá em uma particularidade na qual ainda estaremos fazendo o bem. Não é que devamos entender aqui a tese nominalista. A tese nominalista fala que se Deus quisesse que neste mundo em que Ele criou, o qual Ele criou, o certo não fosse que os homens devem não matar uns aos outros, não honrar seus pais, não levantar falso testemunho, mas quisesse que o certo fosse sempre mentir, roubar, matar, esculachar os pais. Então isso seria bom. Porque para os nominalistas, o bem seria apenas como um acidente, como algo que não é intrínseco a Deus. Só que a tese correta, como propõe Santo Tomás, é que o bem é intrínseco a Deus porque o próprio Deus é o sumo bem. O que acontece? Neste mundo que Deus criou, Ele criou com o valor da vida, com os homens podendo dispor das propriedades para chegar à destinação universal dos bens. Criou de forma que os pais dão a vida aos filhos. E uma vez que é assim que Deus criou o mundo, já é esperado que o bem se dê, uma vez com esta criação, honrando os pais, respeitando a propriedade, não matando os inocentes. O que acontece é que, como Deus é o Senhor também da vida, também da propriedade, Ele pode extraordinariamente, por mandato dele mesmo, por mandato divino, e isto não será uma coisa errada, que o homem haja fora da constância desses preceitos. Ele pode dispor da vida de um inocente, ele pode dispor da propriedade, pode dispor de um casamento em que sabe que a mulher será adúltera, e isso não será errado, pois Deus assim permitiu, e não só permitiu, como deixou, como teve sua vontade positiva para que aquilo acontecesse. Se trata de algo particular e extraordinário, um mandato específico de Deus, e não que Ele está colocando de cabeça para baixo a ordem dos mandamentos, a ordem da lei natural. Como bem diz Santo Tomás de Aquino, na questão 100 do artigo 8 da Suma Teológica, assim, pois, os referidos preceitos do Decálogo, quanto à razão de justiça que contém, são imutáveis. Mas são mutáveis no tocante a alguma determinação quando se aplicam a casos particulares, por exemplo, quanto a saber se há ou não homicídio, furto ou adultério. E isso, ora,
só pela autoridade divina, no caso do que só por Deus foi instituído, como o matrimônio em instituições semelhantes. Uma vez que foi Deus que instituiu o matrimônio, quem deu a vida, quem dispõe a propriedade, ele pode legislar em cima de tais. Há a constância da lei a qual os homens devem seguir uns para com os outros, mas se Deus vier e dar-lhes a ordem de fazer tal coisa que está fora dessa constância, também está certo. Assim sendo, escolher a religiosidade, escolher seguir o que Deus fala, não é deixar de lado a moralidade. Podemos confiar em Deus e Ele nos orientará a fazer a coisa certa. Não é considerado, portanto, homicídio ou intenção de homicídio, no caso, o que Abraão queria fazer, o que Abraão iria fazer. Aquilo era mandato divino, e Deus podia dispor da vida de Isaac. Quem não poderia fazê-lo por si mesmo, decidir, eu vou matar meu filho porque é de minha vontade, ele mesmo sendo inocente, era Abraão. Ele não poderia decidir isso sozinho. Porém, Deus lhe dando essa ordem, estaria claro que Abraão poderia fazê-lo, o que não quer dizer que seria uma tarefa fácil. E agora, nos direcionemos a outra pergunta. Se temos ou devemos ter uma fé cega, uma fé irracional. Abraão seguiu em frente com o que seria esta assustadora tarefa de sacrificar o próprio filho, porque Deus lhe disse para fazê-lo. Mas o próprio Senhor havia prometido a Abraão uma numerosa descendência a partir de Isaac. E se Deus lhe disse, deveria então Abraão saber como poderia segui-lo? Aqui a coisa parece bem contraditória. Como podemos entender? Bom, como dizem o Dr. Scott Hahn e o Matthew Kurt Smith, no seu caderno do Gênesis, ao comentar sobre a passagem em que Abraão afirma aos seus servos, eu e o menino, vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós? Ao proclamar este voltaremos, pela fé, Abraão antecipa o retorno seguro de Isaac, se necessário, por uma ressurreição dos mortos. Conferir Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Eis o que diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 17 ao 19. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaac, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaac. Gênesis capítulo 21, versículo 12. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Quando a fé de Abraão chega em sua maior provação, se atentarmos bem, não tem nada de cega. Deus já tinha se manifestado a Abraão certas vezes, como no início de sua jornada, Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 2,
ao longo dela, conferir Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 17. E já instalado na terra de Canaã, Deus também se manifesta a Abraão, conferir Gênesis capítulo 15. E também havia feito diversos prodígios incomparáveis, como ferir com pragas o faraó e sua casa no Egito, após o faraó tomar como esposa a mulher de Abraão, conferir Gênesis capítulo 12, versículos 11 a 19, ou o prodígio de lançar esterilidade sobre as mulheres da casa de Abimeleque, pelo mesmo motivo, conferir Gênesis capítulo 20. E, entre outras coisas, Deus fizera Abraão e Sara, já em suas avançadas idades, conceberem, gestar e dar à luz a Isaac. E outra coisa, a fé não exige que hajamos com irracionalidade. Já vimos tantos feitos de Deus. E pelo exemplo de Abraão, quando Deus aparece a ele novamente após anos, pelo que lemos no capítulo 15 de Gênesis, é dito que Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe imputou isso em conta de justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se já vou possuí-la? Gênesis 15, versículos 6 a 8. Pergunta-se se a fé é irracional? Mas ora, é narrado que Abraão de fato teve fé no Senhor, e o próprio Abraão pergunta como ele teria certeza de que tomaria posse da terra de Canaã. E isso se dá até porque o patriarca já estava idoso, com 85 anos, e estava há 10 anos residindo em Canaã como estrangeiro. Conferir Gênesis capítulo 16, versículo 3. É aí que Deus lhe faz um juramento junto com a aliança com o Senhor, colocando a própria vida como garantia da promessa, como explicado no comentário de Gênesis capítulo 15, versículos 7 ao 21. Conferir vídeo 43, em que Deus afirma que dará aquela terra aos descendentes de Abraão. E posteriormente, quando Abraão já tinha 99 anos, e Deus veio falar que o próprio hebreu conceberia um filho de sua esposa Sara, ele primeiramente riu e prostrou com o rosto por terra. Mas nem por isso deixou de obedecer o que o Senhor lhe tinha colocado, que era fazer em si e nos seus a circuncisão para a aliança. Conferir Gênesis capítulo 17. Abraão tinha consciência de como tais coisas eram improváveis de acontecer. Mas mesmo assim, aderiu às verdades reveladas pelo Deus que lhe dera tantos sinais de seu maravilhoso poder. Afinal, se alguém podia fazer aquelas coisas acontecerem, esse alguém era Deus. Ser razoável não é crer no materialismo. Não é pensar que somente as coisas da chamada ordem constante da natureza física é que são reais. Estar aberto a reconhecer a veracidade de eventos fora da curva não é só aceitável, mas tem base concreta na realidade, como veremos. Pela fé, conhecemos coisas que não seriam demonstráveis puramente pela razão. Abraão
teve a certeza de que no futuro teria um filho com Sara e de que sua descendência herdaria a terra prometida. E, por termos acesso, com a fé, a certas verdades que estão além do que podemos provar, podemos dizer que a fé está acima da razão. E sabendo disso, diz o Papa Pio IX em sua encíclica Qui Pluribus, que, se bem que de fato a fé seja superior à razão, todavia nunca se pode encontrar entre elas discrepância ou desacordo algum, pois ambas provêm da única e mesma fonte imutável da verdade, Deus ótimo e máximo, e por isso se dão recíproco auxílio. Tanto é verdade que a reta razão revela, protege e defende a verdade da fé, enquanto a fé livra a razão de todo erro e maravilhosamente a ilumina sempre. Com o conhecimento das coisas divinas, a consolida e a aperfeiçoa. E além disso, uma vez que Deus se revela, temos a obrigação de lhe prestar a adesão do intelecto e da vontade. Isso, pois, a essência de Deus é a verdade. Ele, que criou o mundo, tem palavra cujo poder é criador, sendo que aquilo que afirma faz surgir. Ao mesmo tempo em que apreende perfeitamente no intelecto a realidade que cria e que sustenta na existência. Ou seja, ele é tal que conhece a realidade das coisas, a verdade, e o que ele afirma realmente ocorre, é sumamente confiável. Em outras palavras, devemos adesão ao que ele revela, porque, como nos coloca a Constituição Dei Filhos do Concílio Vaticano I, ele é autoridade tal que não se engana e nem nos engana. E esta adesão não é uma adesão a afirmações absurdas, por mais que aos olhos humanos pareçam. Podemos ver verdades da fé que se tratam de acontecimentos futuros que, ainda que improváveis, são possíveis pelo poder de Deus, tal como o nascimento de Isaac. E outras verdades de fé envolvem características da realidade que para nós são mistério, tal como a Santíssima Trindade. Nessas últimas, temos que a razão realmente não é capaz de compreender como este dado revelado é verdadeiro. Mas nem por isso a razão fica de fora ou o dado revelado deixa de ser verdadeiro. Primeiramente, não é como se o homem não pudesse indagar o mistério e procurar melhor entendê-lo. Aliás, não é assim nem com os outros dados revelados que não são mistérios. Podemos procurar compreender a ação de Deus. Só que isso não implica que não haja um horizonte a partir do qual nossos esforços não consigam avançar no resultado. Na encíclica Fides et Ratio do Papa São João Paulo II, trata-se dessa realidade ao dizer: Jesus, com toda a sua vida, revela seguramente o rosto do Pai, porque ele veio para manifestar os segredos de Deus. Nota de rodapé número 1. E contudo, o conhecimento que possuímos daquele rosto está marcado sempre pelo caráter parcial e limitado da nossa compreensão. Somente a fé
permite entrar dentro do mistério, proporcionando uma sua compreensão coerente. Com isso, destacamos esses mistérios que seriam inacessíveis para a mente humana por si só, e justamente na adesão pela fé do dado revelado é que temos conhecimento de sua existência. E, uma vez que deles sabemos, é possível sobre eles aprofundarmos nossa ciência de certa forma. Tanto é que na Fides et Ratio, o Papa vai continuar dizendo que, em auxílio da razão, que procura a compreensão do mistério, vem também os sinais presentes na revelação. Estes servem para conduzir mais longe a busca da verdade e permitir que a mente possa autonomamente investigar, inclusive dentro do mistério. De qualquer modo, se por um lado esses sinais dão maior força à razão, porque lhe permitem pesquisar dentro do mistério com os seus próprios meios, de que ela justamente se sente ciosa, por outro lado, impelem-na a transcender a sua realidade de sinais para apreender o significado ulterior de que eles são portadores. Portanto, já há neles uma verdade escondida para a qual encaminham a mente e da qual esta não pode prescindir sem destruir o próprio sinal que lhe foi proposto. Há, então, um sentido para o qual essas verdades de fé apontam e que, no mistério, vemos uma manifestação dela. Esta investigação do homem nas verdades de fé deve se dar de tal forma como também é colocado na encíclica, que, pela fé, o homem presta assentimento a esse testemunho divino. Isso significa que reconhece plena e integralmente a verdade de tudo o que foi revelado, porque é o próprio Deus que o garante. Esta verdade oferecida ao homem, sem que ele a possa exigir, insere-se no horizonte da comunicação interpessoal e impele a razão a abrir-se a esta e a acolher o seu sentido profundo. Eis que também, por isso, a razão trabalha ao procedermos na fé. A razão trabalha ao procedermos na fé. A encíclica também vai expor a doutrina de Santo Tomás de Aquino, segundo o qual, assim como a graça supõe a natureza e leva à perfeição, nota de rodapé número 2, assim também a fé supõe e aperfeiçoa a razão. Esta, iluminada pela fé, fica liberta das fraquezas e limitações causadas pela desobediência do pecado e recebe a força necessária para elevar-se até o conhecimento do mistério de Deus uno e trino. A razão é necessária para a fé e ela tem muito a ganhar com a fé. Santo Tomás reconhece que a natureza, objeto próprio da filosofia, pode contribuir para a compreensão da revelação divina. Deste modo, a fé não teme a razão, mas a solicita e confia nela. Com a razão, então, podemos investigar o objeto de fé, pesquisar em cima dele, e a razão é necessária, pois com ela saberemos de que se trata o objeto de fé. E será aperfeiçoada, pois o dado de fé lhe dará alcance a realidades a conhecer que não estariam na circunscrição puramente natural da razão. Como a encíclica
também expõe, a partir de Santo Anselmo de Cantuária, escolástico anterior a Santo Tomás de Aquino, a tarefa da razão neste campo da fé é saber encontrar um sentido, descobrir razões que a todos permitam alcançar algum entendimento dos conteúdos da fé. Por exemplo, ainda que a pura razão não saiba como é possível o mistério da Santíssima Trindade, uma vez revelado, ela consegue entender que se trata de um único Deus em 3 pessoas distintas entre si. E também a razão consegue chegar ao conhecimento da existência de Deus e que Ele e suas palavras e ações são verdade. E tanto por isso, é visto como é necessário prestar a adesão da fé ao que este Deus revela. E com o conhecimento proporcionado pela fé, o homem consegue avançar no seu conhecimento da realidade. Ainda, ao chegar a ver os sentidos para os quais as realidades da fé apontam, os sinais que elas nos dão, aí, como diz a Fides et Ratio, chega-se assim ao horizonte sacramental da revelação, e de forma particular ao sinal eucarístico, onde a união indivisível entre a realidade e o respectivo significado permite identificar a profundidade do mistério. Temos nisto um sumo exemplo do procedimento da fé. São João Paulo II continua a escrever, dizendo: na Eucaristia, Cristo está verdadeiramente presente e vivo, atua pelo seu Espírito, mas, como justamente diz Santo Tomás, nada vês nem compreendes, mas te o afirma a fé mais viva para além das leis da terra, sob espécies diferentes que não passam de sinais, é que está o dom de Deus. Nota de rodapé número 3. Temos um eco disso mesmo nas seguintes palavras do filósofo Pascal. Como Jesus Cristo passou despercebido no meio dos homens, assim a sua verdade permanece entre as opiniões comuns, sem diferença exterior. O mesmo se dá com a Eucaristia, relativamente ao pão comum. Nota de rodapé número 4. Não é por outro meio, senão pela fé, que podemos afirmar que nas espécies consagradas do pão e do vinho está Jesus Eucarístico, vivo em seu corpo, sangue, alma e divindade. Não vemos nenhuma mudança. A aparência segue a mesma de pão e vinho. Mas, não em um faz de conta, e sim pela certeza em um poder maior do que nós, o qual o mesmo garantiu a nós, podemos ter firmeza em acreditar que ali vive e reina em presença real Jesus Cristo. É verdade revelada pelo próprio Deus. E Santo Tomás, diz a encíclica, vendo que certas coisas são conhecidas apenas pela fé, não nos deixa de colocar o papel da razão na formação e desenvolvimento do pensamento perante as verdades da realidade. Por isso, escreveu-se que ele atenta a 2 formas de sabedoria complementares. A sabedoria filosófica, que se baseia sobre a capacidade que tem o intelecto dentro dos próprios limites naturais de investigar a realidade, e a sabedoria teológica, que se fundamenta na revelação e examina os conteúdos da fé, alcançando o próprio mistério de Deus.
Pelo exercício da razão, podemos tomar tanto as verdades puramente filosóficas, como também as verdades reveladas e desenvolver suas consequências, definir conceitos que ajudem-nos a conhecê-las melhor, abstrair, relacionar, refletir diante da nossa própria vida à luz dessas sabedorias, etc. E novamente, no que fala o Concílio Vaticano I, nos é esclarecido que, para que não obstante o obséquio de nossa fé estivesse em conformidade com a razão, conferir Romanos capítulo 12, versículo 1, quis Deus ajuntar ao auxílio interno do Espírito Santo os argumentos externos de sua revelação, isto é, os fatos divinos e, sobretudo, os milagres e as profecias que, por demonstrarem luminosamente a onipotência e a ciência infinita de Deus, são da revelação divina sinais certíssimos e adaptados à inteligência de todos. Tanto que, no cânon 3 do Concílio, sobre a fé, da mesma Constituição Dei Filhos, dir-se-á que a revelação divina pode tornar-se mais compreensível por meio de sinais externos, excluindo a afirmação de que os homens devem ser motivados à fé só pela experiência interna individual ou por inspiração privada. Temos assim que, para que o homem melhor reconheça aquilo que Deus revela, Deus mesmo providencia tais sinais extraordinários na história da revelação e mostra-se como o Senhor dos prodígios.